Salve medievais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Medievalcast. Hoje vamos mergulhar na vida de uma figura que parece ter sido esculpida em granito, Carlos Magno. A gente ouve tanto o apelido pai da Europa que ele parece mais um monumento do que uma pessoa, né? Mas a nossa fonte principal, um artigo super detalhado do site História Medieval, nos ajuda a quebrar essa estátua e encontrar o homem por trás dela. A nossa missão aqui é essa: entender as táticas, as contradições e, claro, a genialidade de quem construiu um império. E a primeira rachadura no monumento já é fascinante. Para um dos homens mais famosos da história, a gente não tem a menor ideia de onde ou quando ele nasceu. Pois é. E essa falta de informação já diz tudo sobre a época e sobre ele. Carlos Magno não surge do nada, mas também não herda um trono tranquilo com séculos de tradição. Ele herda uma startup dinástica, se a gente puder chamar assim. Uma startup, gostei. O pai dele, Pepino o Breve, tinha acabado de dar um golpe, de tomar o poder da dinastia anterior, os Merovingios. Então a vida do Carlos Magno não é a de um herdeiro confortável. É a história de como transformar poder bruto, poder de fato, em poder de direito. É sobre legitimar o que foi conquistado na marra. Ok, vamos começar por aí, por essa startup. O pai, Pepino, era o prefeito do palácio, que na prática já era o poder por trás do trono. Dar o golpe e se tornar rei foi um movimento de uma audácia tremenda. Mas o artigo destaca muito o papel da mãe, Bertrada de Lyon. Ela não era só esposa do rei. De jeito nenhum. As fontes mostram ela como uma operadora política de primeira, costurando alianças, viajando, apagando incêndios entre os filhos. Isso me faz pensar que a política carolíngia era, antes de tudo, um negócio de família, quase mafioso, no sentido de que tudo se resolvia dentro do clã. Exatamente. A lealdade não era um estado abstrato. Era a família, ao líder do clã. E Bertrada era a grande matriarca, a fiadora de muitos acordos. Entendi. É por isso que a herança de Carlos Magno era tão instável. Ele não herda só um reino, ele herda uma tarefa: provar que a família dele merecia estar no poder. E a fórmula que ele encontra, e que vai ser a marca do seu reinado, é uma combinação de duas forças: uma máquina de guerra implacável e uma aliança estratégica e profunda com a igreja. E sobre a falta da certidão de nascimento, isso era comum ou já mostra um certo descaso com a burocracia na época? Totalmente comum. O que importava não era o registro em papel, mas a linhagem e a aclamação. Ninguém estava preocupado com a cidade exata. O que importava era o sangue, então. Isso. O que importava é que ele nasceu no epicentro do poder franco. Ele era o homem certo, na hora certa, para terminar o serviço que o pai começou. Mas esse serviço quase desandou logo no início. Por causa do irmão, Carlomano. Quando Pepino morre, em 768, ele segue o costume franco e divide o reino entre os dois filhos. Olhando de hoje, parece uma receita para o desastre. Por que fazer isso? Porque, para os francos, o reino era visto como um patrimônio privado da família, a ser dividido entre os herdeiros, como se fosse, uma fazenda. Nossa! O problema é que isso criava, na prática, dois reinos rivais. Duas cortes, dois exércitos, duas redes de aristocratas. E cada nobre precisava escolher um lado, apostar no cavalo certo. As fontes sugerem uma tensão constante, uma guerra fria entre os dois irmãos, com a mãe Bertrada correndo de um lado para o outro tentando evitar uma guerra civil aberta. Imagina a pressão sobre os nobres. Apoiar o irmão errado poderia significar perder terras, títulos ou até a cabeça. A lealdade devia ser uma coisa muito fluida. Extremamente. E é aí que o destino, ou a sorte, entra em cena. Em 771, Carlomano morre subitamente. E isso não é só um detalhe na cronologia. É o evento que define tudo. Muda o jogo completamente. De repente, Carlos Magno não é mais um rei entre dois. Ele é o rei. Mas isso cria um novo problema. Que é? O que fazer com toda a elite que apoiava o irmão dele? Ele não podia simplesmente executar todo mundo. Ele precisava cooptá-los, imagino. Oferecer algo em troca da lealdade deles. Exatamente. Exigiu uma habilidade política gigantesca. Ele precisou integrar os partidários do irmão,
neutralizar os focos de resistência. A viúva e os filhos fugiram, né? Sim, a viúva e os filhos de Carlomano fugiram para buscar refúgio com os inimigos dos francos. E ele precisou redistribuir cargos e terras para criar uma nova base de poder unificada. E a melhor forma de unir uma aristocracia guerreira que estava prestes a brigar entre si é dar a eles um inimigo externo para lutar e saquear. E é aí que o reinado se torna uma máquina de conquista. O artigo fala primeiro da campanha na Itália contra os lombardos. Ele não só vence, ele faz algo diferente. Ele se declara rei dos lombardos. É uma tática de relações públicas genial para a época, não. É como dizer, a administração mudou, mas o país continua. Perfeito. Ele não se posiciona como um conquistador estrangeiro que vai destruir tudo, ele se apropria do título local, sinalizando para as elites lombardas que ele vai preservar a identidade e as estruturas de poder delas. Desde que sob o comando dele, claro. Claro, sob o seu comando supremo. Isso facilitou enormemente a aceitação e a integração do norte da Itália ao seu império em formação. Mas a Itália, apesar do prestígio de estar perto de Roma, não foi o maior desafio dele. As guerras saxônicas. O artigo descreve isso como um conflito de décadas extremamente brutal. Não era só sobre território, era sobre identidade. Era uma guerra total. Os saxões eram pagãos e tinham uma estrutura social e política completamente diferente. Para Carlos Magno, a existência de um grande povo pagão em sua fronteira era uma ameaça militar, mas também ideológica. A solução que ele encontrou não foi apenas conquistar, mas converter. À força. Exato. E aqui entramos na parte mais sombria do projeto. O artigo menciona deportações em massa, execuções exemplares como o massacre de Verden, onde supostamente milhares de saxões foram decapitados. A conversão era a ponta da espada. Isso não criava um problema teológico, quer dizer, um batismo forçado tem validade religiosa? Ou essa era uma preocupação que eles simplesmente não tinham? Essa é a pergunta fundamental. E a resposta é complexa. Claro que os teólogos da corte sabiam que a fé genuína não podia ser forçada. Mas, na prática, a lógica de Estado era outra. Para o governo carolíngio, a unidade religiosa e a unidade política eram a mesma coisa. Então, resistir ao batismo era um ato político. Um ato de rebelião política. Ser saxão pagão era ser inimigo do reino franco. Então o batismo em massa, mesmo que forçado, era visto como um primeiro passo. Um passo político para quebrar a resistência. A verdadeira conversão, eles acreditavam, viria depois, com as gerações seguintes, através dos mosteiros e igrejas que eles construíam nos territórios conquistados. Entendi. O império foi construído com cruzes, mas também com muito sangue. Certo. Então, depois de décadas de guerra, ele tem um império gigantesco que vai dos Pirineus até a atual Hungria, do Mar Norte até o centro da Itália. Como se governa um negócio desse tamanho, no século VIII, sem internet, sem telefone, com estradas romanas em péssimo estado? É o grande desafio. E a solução carolíngia é um sistema baseado em redes de lealdade pessoal e presença física. Ele não tinha uma burocracia como a nossa. O primeiro pilar eram os condes, nobres que o representavam nas províncias. Eles eram juízes, chefes militares, coletores de impostos. Mas como garantir que esses condes não se tornassem reizinhos locais? Aí entram os espiões dele, os missi dominis, os enviados do Senhor. Adoro esse nome. É um nome muito bom. É um nome fantástico. E era uma instituição genial. Geralmente era uma dupla, um leigo poderoso, tipo um duque ou conde de confiança, e um clérigo, um bispo ou abade. Para um fiscalizar o outro. Exato. Eles viajavam sem aviso prévio pelas províncias, faziam auditorias nos condes, ouviam queixas da população e, o mais importante, eles eram a personificação do poder do rei. A mensagem era clara: o rei está longe, mas seus olhos e ouvidos estão em todo lugar. E além das pessoas, tinha o governo por escrito, as capitulares. O artigo descreve esses decretos de um jeito que eu achei muito curioso. Uma mesma lei podia falar sobre o preço dos grãos, a organização do exército e a proibição de padres frequentarem tavernas. Não havia separação entre o secular e o religioso. Nenhuma.
Imagine o Diário Oficial hoje publicando um decreto sobre a taxa de juros, seguido de uma regra sobre como se comportar no churrasco de domingo e terminando com uma nova oração obrigatória. Seria, no mínimo, estranho. Essa era a mentalidade carolíngia. Tudo era da conta do governante, porque o objetivo final não era apenas administrar o reino, era guiar o povo cristão à salvação. Esse conceito que a fonte chama de correctio, ou correção. A ideia de que o governo tem a missão de corrigir a sociedade inteira. Exatamente. A capitular mais famosa, a Admonitio Generalis de 789, é basicamente um programa de governo para reformar todo o reino franco. Ela fala da necessidade de escolas para educar o clero, da padronização dos sermões, da moralidade dos juízes, da honestidade dos comerciantes. É uma ambição totalizante. Carlos Magno se via como um novo rei Davi, responsável perante Deus pela saúde moral e espiritual de seu povo. Ok, então ele está construindo essa máquina de governar, unificando leis, religião, corrigindo tudo e todos. O que faltava? Um título que estivesse à altura de toda essa ambição. Imagino que ser apenas rei dos francos e lombardos já não era suficiente. Precisamente. Ele já era o protetor de fato do papado, a figura mais poderosa do Ocidente. Só faltava a linguagem, o símbolo que encapsulasse esse poder. E esse símbolo chega no Natal do ano 800 em Roma. O Papa Leão III, que devia seu trono e sua vida a Carlos Magno, o coroa imperador. A história oficial, contada pelo biógrafo dele, Eginhardo, é que Carlos Magno foi pego de surpresa, que ele nem queria o título. Ninguém compra mais essa história, né? Ah, não. Parece um teatro muito bem ensaiado. Com certeza. É uma das passagens mais debatidas da história medieval. A maioria dos historiadores hoje acredita que foi sim um ato calculado. A surpresa de Carlos Magno na narrativa de Eginhardo provavelmente era uma forma de diplomacia. Ele não queria parecer ambicioso ou que estava tomando o título para si. Certo. A história oficial diz que foi um presente de Deus, através do Papa. Isso dava uma legitimidade divina ao ato, em vez de parecer uma pura jogada de poder. E como o resto do mundo reagiu? Principalmente o outro Império Romano, o de Bizâncio, em Constantinopla. Eles devem ter ficado furiosos. Ficaram absolutamente lívidos. Para eles, o Império Romano nunca tinha acabado. Eles eram os únicos e verdadeiros sucessores de Augusto e Constantino. E aí chega um bárbaro. Exato. A coroação de um bárbaro franco em Roma foi vista como uma usurpação, uma afronta intolerável. Levou mais de uma década de negociações tensas, ameaças de guerra e muita diplomacia para que Bizâncio, a contragosto, reconhecesse o título imperial de Carlos Magno no Ocidente. Internamente, o que o título de imperador muda? Ele turbina o projeto de correctio. Se ele agora é um imperador romano cristão, seu império precisa se parecer com um. Isso leva ao que chamamos de renascimento carolíngio. Mas a gente precisa ter cuidado com esse termo. Não foi um renascimento das artes pelo amor à arte. Foi uma necessidade política. Peraí, então a imagem que a gente tem de monges quietinhos copiando manuscritos por amor ao saber é uma visão incompleta. O que estamos dizendo é que a famosa minúscula carolíngia, a base da nossa escrita hoje, foi menos um projeto de arte e mais uma ferramenta de gestão de império. Exatamente. Pense nisso como uma atualização de sistema operacional para um império que estava crescendo rápido demais. Boa analogia. Para governar, você precisa de leis claras, textos religiosos padronizados, administradores letrados que saibam ler e escrever de forma uniforme. A escrita da época era caótica, cheia de abreviações, difícil de ler. A minúscula carolíngia foi desenvolvida para ser clara, legível e rápida de copiar. Era uma ferramenta para garantir que um decreto emitido em Axgrano fosse lido e entendido da mesma forma na Saxônia ou na Itália. Era o Microsoft Office do século IX. Fantástico. E a capital, Aquisgrano, hoje Aachen, na Alemanha, se torna a materialização em pedra desse ideal imperial, com uma capela que imitava as grandes igrejas de Roma e Constantinopla. Sim, Aquisgrano se torna o centro simbólico, a Roma do Norte. O lugar onde o poder não só governa, mas se exibe, se representa como a continuação legítima do Império Romano Cristão. Nos últimos anos do reinado, depois de tanta expansão, o foco muda para a consolidação e a sucessão. Ele sabia que o império dependia muito da sua energia pessoal. Sem dúvida.
A política dinástica era a maior vulnerabilidade. Ele teve vários filhos, mas as disputas entre herdeiros eram a regra, não a exceção. Aos poucos, por uma combinação de mortes e política, seu filho Luís, que ficaria conhecido como o Piedoso, emerge como o único herdeiro do título imperial. E para garantir a transição, em 813, um ano antes de morrer, Carlos Magno faz algo interessante. Ele mesmo coroa Luís como co-imperador em Aquisgrano, não em Roma e nem com o Papa. Qual a mensagem que ele estava passando com isso? A mensagem era dupla e muito poderosa. Primeiro, ele estava dizendo a toda a aristocracia: este é o sucessor. Não haja dúvidas ou guerras depois que eu morrer. Certo, pondo ordem na casa. E segundo, ao fazer a coroação em sua própria capital e com suas próprias mãos, ele afirmava que o poder imperial vinha de Deus através da sua dinastia e não era um presente que dependia da vontade do Papa em Roma. Foi um último ato de afirmação da soberania carolíngia. Mas apesar de todo esse planejamento, o projeto de uma unidade política permanente não durou. O império se fragmentou entre seus netos. Então, no fim, o projeto falhou. Se o objetivo era criar um império unificado para sempre, como o romano, sim, falhou. O modelo carolíngio era espetacular para conquistar e governar sob um líder carismático e excepcional, mas era estruturalmente frágil. Dependia demais de lealdades pessoais e da capacidade de distribuir terras conquistadas para manter a aristocracia feliz. Quando as conquistas pararam, as tensões internas vieram à tona. Mas o legado não foi só político. De forma alguma. A herança cultural e religiosa foi muito mais duradoura. A escrita padronizada, a rede de escolas e mosteiros, a liturgia unificada, a própria ideia de um ocidente latino com uma identidade comum, em oposição a Bizâncio e ao mundo islâmico. Tudo isso foi forjado ou profundamente acelerado na era carolíngia. E aí temos a grande dualidade do legado. De um lado, o homem real, um senhor da guerra brutal e um administrador genial. Do outro, o mito que foi construído depois. A figura do imperador cristão ideal, que foi usada por séculos por reis franceses e imperadores alemães para legitimar seus próprios poderes. Então, no fim das contas, Carlos Magno foi esse construtor de sistemas, um reformador incansável e, ao mesmo tempo, um conquistador implacável. Seu projeto, cheio de ambição e contradição, não criou a Europa como um mapa moderno, mas consolidou uma forma específica de civilização, o Ocidente Latino, deixando um vocabulário de poder, essa união visceral entre realeza, império e cristianismo, que ecoaria por 1000 anos. E talvez o ponto final para a reflexão seja justamente este. O reinado de Carlos Magno nos força a fazer perguntas difíceis, que continuam atuais. Até que ponto um projeto de unidade cultural e política, por mais grandioso que pareça, pode justificar os meios violentos usados para construí-lo? E mais fascinante ainda, como a memória de um governante é constantemente reescrita ao longo dos séculos para servir às necessidades de novos tempos, transformando um rei guerreiro franco em um símbolo para ideais tão distintos quanto o nacionalismo francês, o imperialismo alemão e, hoje, a União Europeia. E por hoje é isso, nos vemos no próximo episódio.